O próximo aqui é do Rafael Andrade. Boa noite a todos. Gasolina comum ou aditivada? Qual a melhor opção? Então, galera, é assim, eu sou muito conhecido por não pôr a minha mão no fogo pelos nossos distribuidores de combustível. Eu tenho um caso com gasolina aditivada. Infelizmente, eu também tenho informações e relatos, porque assim, a gente que trabalha com isso há muito tempo conhece os bastidores, ok? Certo. Eu conheço donos de postos de combustíveis, eu conheço frentistas que trabalham em postos de combustíveis. Certo. E um dos meus tios trabalhou em postos de combustíveis. Então, infelizmente, uma grande maioria, mas uma enorme maioria dos combustíveis que a gente compra gasolina aditivada nada mais é do que um belo de um corante. Eu tinha até umas pastilhinhas assim que meu tio falava que jogava no caminhão, ia um pouco para frente, um pouco para trás, um pouco para frente, um pouco para trás e começava a fazer a gasolina dissolver aquilo. É um suco. Isso. A minha mãe trabalhou em posto de gasolina e eu queria fazer teste de posto de gasolina. A minha mãe falou pra mim, ó, você vai morrer. Minha mãe falou, não faz, porque senão você vai morrer. Um dia eu parei com a uma máfia. É uma máfia. Um dia eu parei com a xilona num posto. Aí os caras abasteceram pra mim e eu coloquei gasolina aditivada. Saí com a moto do posto, no que eu virei a esquina, a moto morreu. E eu tava atrasado pro serviço, subi a ladeira, desci, fiz a moto pegar, a moto não ficava a menos de 3.000 RPM. E eu fui acelerando essa moto até o serviço. A temperatura que o motor chegou foi algo impressionante, cara. Cheguei no serviço muito quente, queimando as pernas no motor. Beleza, fui, trabalhei, pá, chegou no horário da janta, eu fui lá desmontar e tirar a gasolina da moto pra ver o que aconteceu. Quando eu tirei na garrafa, eu falei, meu Deus, o que é isso? Comecei a guardar tudo, falei, não vou jogar fora. Peguei gasolina nova, coloquei, a moto funcionou. E fui no outro dia no posto. Os frentistas, mano, eu defendi o posto com unhas e dentes. Ah, mas a polícia abastece aqui. Vai abastece com gasolina aditivada. Mas pô, eu falei, eu quero falar com o dono do posto. Ah, ele não tá. Que hora que ele chega? Ele chega a tal hora. Então tal hora eu tô chegando aqui. Fala que eu vou chegar. Beleza. Fui com o meu cunhado que é testemunha desse caso. Cheguei lá na hora. Fui lá na conveniência, chamaram o dono do posto. E aí o cara chegou, falei, olha, não estou acusando você de nada, só sei que eu abasteci minha moto aqui e essa é a gasolina que entrou no meu tanque. O fato, tá aqui. Tá aqui. Ele falou assim, não, essa não é a minha gasolina. Eu falei, é a sua gasolina, a notinha aqui, eu abasteci aqui, pode puxar na câmera. Eu não consegui nem chegar no serviço de direito com a gasolina. Em que bomba você abasteceu? Eu abasteci naquela bomba. Então vamos lá. Aí, mano, juntou todos os frentistas, juntou a galera que era cliente do posto. Eu falei, agora eu me arrombei. Quer ver que a gasolina vai sair perfeita dessa bosta? Pegaram uma garrafa de Dolly laranja, tiraram, lavaram, colocaram na bomba e... Aí ela começou a cair meio turva ali e não dava pra ver nada. Quando começou a decantar, cara, separou um caldo horrível. O dono do posto não sabia onde enfiar a cara. Puta, mas você tá vendo, às vezes as coisas acontecem e o cara nem sabe. Mano do céu. Aí eu botei fé que a culpa não era dele. Se fosse dele, ele não teria. Ele teria dado pra trás, chamado de canto, velho. Você quer o quê? 100, 200 conto? Pega aí, vaza, entendeu? Tem várias situações, né, Leandro? Exato. Mas eu posso dar uma dica boa de abastecimento? Pode. Eu vou dar uma dica pra todos vocês que querem abastecer um bom combustível. Pelo menos, eu vou te ensinar uma chance maior de você acertar. Certo. Tá bom? Escolha sempre um posto bem movimentado. Evite abastecer aos finais de semana, porque o índice de adulteração é maior. Porque os veículos que saem no final de semana são os domingueiros. E o domingueiro não conhece o carro dele. Quem trabalha com o carro, se você colocar qualquer coisa diferente, na primeira volta do quarteirão ele sente ter de volta. O domingueiro não. Então a chance de adulteração é muito grande. Ok? Entendi. Escolha um posto. Que não for aqueles mais baratos também, pelo amor de Deus. Sim, a gasolina. Além de bem movimentado, além de bem movimentado e próximo da sua casa, mas escolha um posto. Neste posto, escolha uma bomba. Para que o seu combustível tenha pai, mãe, nome e sobrenome. Entendi. Para veículos a injeção eletrônica, prefira guardar o carro na garagem com um tanque na reserva.
e vá abastecer amanhã quando você for trabalhar, para que o módulo saiba que tipo de combustível você colocou antes dele, para ele conseguir fazer os ajustes. Quando você funciona, ele faz a leitura de que tipo de combustível você pôs. Então ele faz as correções. Ele muda a faixa de tolerância da mistura estequiométrica. Sim. Okay? Se você abastece e vai para casa e desliga, não deu tempo dele reconhecer. Pode ser que no outro dia você vá dar a partida com a configuração anterior, talvez nem pegue. Você vê que demora um pouco para diferenciar se for flex, gasolina, álcool, dar uma rajadinha até ele... Então, prefira guardar com o tanque baixo, no outro dia você abastece. Okay? Se for carros motores carburados, esse tipo de cuidado já não é necessário. Mas a cada 20 litros de combustível, pega uma tampinha de óleo de motor. Okay? O óleo do motor do seu carro, a tampinha, e põe no tanque. Deixa o like! Que like, E se inscreve no canal também se você não for inscrito. Tá bom? Ajuda o couro, dá uma força. Entendi. Ok? Pra preservar um pouco as paredes do tanque e até o próprio carburador. Porque essa mistura que tá vindo, esse E30 aí, né? Tá o álcool é corrosivo. Isso. É que estão dizendo que... Oi. O Gustavo aqui, ele perguntou, com 30% de álcool, o Flex ainda sabe que é gasolina no carro? Sim, ele se adapta. Acho que as pessoas falam que o Flex, ou você abastece com álcool, ou você abastece com gasolina. Não. Ele é Flex. Ele se adapta à quantidade proporcional ou de álcool ou de gasolina. Ele vai se adaptar por quê? Por conta das informações que chegam da sonda, ok? Do sensor de detonação, do fluxograma de combustível. Aí ele consegue ajustar o tempo da injeção, o tempo de ignição, o avanço, porque a compressão, a taxa de compressão já vai estar no nível intermediário projetado, né? Sim. Então o módulo consegue manipular e fazer E os dois agora a caminhos. regulagem do carbura, pro cara que tá assumindo aí um combustível que tem 30% de álcool. Então, não é a mesma no manual. Então, Leandro, mas desde que ele tenha um motor aceitável, o que é um motor aceitável? Boas sedes de válvulas, ok? Certinho. Porque assim, triângulo da combustão, oxigênio, combustível e calor. Certo. Ok. Oxigênio é só respirar. Eu já tenho oxigênio. Certo. Depende Errou do rude. local que você tá, Errou altitude. rude. Não, porque para que você tenha oxigênio no seu tanque, oxigênio dentro do cilindro do seu motor, você precisa, primeira coisa, de uma cadeia de eventos que aconteça no motor. Ou seja, o sincronismo das peças, Certo. a boa filtragem, Certo. correto? Uma vedação boa. Boas vedações das sedes, boas vedações dos anéis. Ou seja, uma caixa estabilizadora em boas condições. O que é uma caixa estabilizadora? A caixa de filtro de ar. E tem uns negócios no filtro de ar que, assim, só o engenheiro sabe explicar pra gente. Tem um tubinho que entra num tubinho que não vai pra lugar nenhum. Te explico. Não, mentira. Não acredito. Fica sossegado com Eu você. sabia que ele ia explicar ainda, né? A caixa de filtro de ar, ela ganha um nome muito injustiçado. É uma caixa de filtro de ar porque dentro dessa caixa tem o Filtro de ar. filtro de ar. Mas não é um tapuer Mas com não é. filtro. Não é. O nome correto dessa área, desse setor da moto, do motor, é o estabilizador atmosférico. Caramba. Você vai perceber que até mesmo na XLona, ou então numa Tutu, ou até numa CB300, ou numa Hornet, ou numa Harley, toda a arrecadação de oxigênio é escondida. O mais escondido possível. Em alguns pontos até virado para trás da moto. Entendi. Ok? Porque durante a movimentação do veículo, da motocicleta, ar é uma coisa, oxigênio é outra. No ar contém 22% de oxigênio. Entendi. A combustão, ela não se dá por conta da quantidade de ar. Ela se dá pela quantidade de oxigênio.
para que o motor consiga arrecadar uma quantidade de oxigênio aceitável, por volta dos seus 22%, todo aquele ar que passa pela motocicleta e foi arrecadado pela caixa de filtro de ar, tem que se estabilizar. E ele entra lá dentro e fica pulsando lá dentro. Ele entra lá dentro, se estabiliza, porque ele entrou em forma de turbilhão, todo Certo. cheio de impurezas, o filtro filtrou, fez o papel dele, e a caixa estabiliza aquela mistura. Certo. E é a hora que essas pulsadas que o carburador puxa, na hora que o carburador puxa, os 22% de oxigênio já está bem próximo. Entendi. E gera uma frequência lá dentro, ressonante lá dentro. Isso. A partir daí, arrecadar a quantidade correta de oxigênio, Entendi. correto? Fazer com que uma quantidade aceitável de oxigênio entre dentro da camisa, passa por todas essas etapas que eu acabei de mencionar para você. Isso a gente só está falando de oxigênio. Se você tiver um motor que tenha uma... Mas eu posso tirar o filtro de ar e pôr uma cornetinha pra fazer... Pode. Você compra na Alemanha, paga 5... Isso, que ele não vai prestar para nada. E eu vou além. O volume cúbico da caixa do filtro de ar, ou da caixa estabilizadora, ele é calculado. Então, Ele é calculado. Eu imaginei, porque o cara colocar uma mangueira lá é um custo pra uma empresa, pra uma mangueira no meio Sim. do tubo, com Sim. outro together que parece uma Sim. colmeia. Por quê? Porque a resistência gerada pela sucção de dentro da caixa é o que vai fazer o pistonete subir no tempo certo. Entendi. Ok? O peso da caixa de ar. Um carburador, ele não serve somente para injetar combustível. A principal função de um carburador é quebrar as moléculas de oxigênio e quebrar as moléculas combustíveis. E misturar isso tudo. É que nem você pegar um house, Certo. uma bala house, pôr na boca e começar a chupar. O sabor é bom, não é? É bom. Intenso, legal. Só que morde essa bala agora. O que vai acontecer com o sabor? Vai arder Vai tudo. explodir o sabor, não vai? Muito. Porque várias faces, várias superfícies da bala vão estar disponíveis para as suas papilas degustativas, correto? Certo. É a mesma coisa que acontece com as moléculas de oxigênio e combustível dentro do cilindro. Quanto mais separadas essas moléculas e mais quebradas essas cadeias acontecerem e entrarem dentro do cilindro, mais eficaz será a explosão. Saudações, meus queridos alunos desse meu Brasil baronil! 1% dos mecânicos sabem. São informações que eu vou passar pra vocês, que sempre ficaram trancadas às 7 chaves, que líderes e concessionária não faziam a menor ideia do que estava acontecendo lá dentro. Grandes mecânicos não chegaram a esse conhecimento, não tiveram acesso a essas informações. Mas eu não quero que você seja igual a todo mundo. Eu quero que você seja aquela pessoa que sabe o que acontece lá dentro. Então, bicho, meu amigo e minha amiga, presta muita atenção no que eu vou dizer pra você agora. Senta, relaxa, respira fundo. Porque a partir de agora, o seu cérebro é meu!